Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui com Cleiton Correia Tereza, que é professor aqui da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas, é formado em História, mestre em Ciências Humanas pela USP e, no momento, curso doutorado nessa mesma instituição, nessa mesma área. Cleiton, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Espero que a nossa conversa seja interessante e enriquecedora para as alunas do quarto módulo da Pedagogia que vão fazer um PI, então, com o tema da diversidade. Cleiton, eu sei que vocês fizeram uma live pelo coletivo Educação recentemente para debater a questão do racismo na educação. Infelizmente, muitos ainda insistem em fechar os olhos e minimizar esse problema. O que você poderia me dizer de maneira geral sobre a existência e a gravidade dessa situação, no sentido da formação das pessoas que sofrem esse preconceito e das sequelas que isso pode causar? Olá, tudo bem? Eu agradeço, João, pelo convite, pela parceria, né? Esse ano a gente conseguiu estabelecer alguns diálogos, algumas ações. Muito bacana estar aqui com vocês. E um olá também aí especial para as alunas da pedagogia, com quem a gente está conversando aqui. Olha só, primeiramente, eu acho que a palavra preconceito talvez não expresse tão bem a situação, né? Visto que a palavra preconceito sinaliza um conceito antecipado, né? Um mau entendimento ou um não entendimento por não conhecer bem. Eu acho que a questão do racismo é bem mais profunda do que isso, né? As pessoas, muitas vezes, mesmo conhecendo os negros e mesmo se envolvendo, acabam adotando atitudes racistas, porque o racismo ele é estrutural, não é? É uma questão que a gente precisa insistir bastante, é que as raízes do racismo elas são muito profundas, né? E a gente precisa sempre lembrar também que o racismo ele está intimamente ligado com o capitalismo. Vários autores, como Florestan Fernandes no passado, ou outros mais recentes, abordaram muito bem essa questão, como é que há uma estreita conexão entre o, o racismo e também o desenvolvimento do capitalismo. Então, quando você me pergunta, né, de maneira geral, qual o impacto, qual o efeito, né, eu diria que o efeito é catastrófico, porque causa imensos sofrimentos. É óbvio que os negros são diretamente afetados, são os mais afetados pela, pela situação de racismo que a gente tem, né? Os negros têm as suas vidas colocadas em risco, têm menos possibilidades, vivem, em geral, em condições mais precárias, executando muitas vezes os piores trabalhos, sendo motivo de desconsideração em falas, em piadas, etc. Mas essa situação de racismo, ela de fato afeta todos nós, não é? A sociedade ela é orgânica, então enquanto tiver uma pessoa sofrendo, uma pessoa sendo discriminada, isso vai acabar afetando o todo. Legal, Cleiton, muito bacana. Olha só, como estudante, quando você era aluno, você vivenciou ou testemunhou alguma situação de preconceito étnico-racial nas instituições de ensino em que você estudou? Sim, quando eu era aluno, sim. Até porque, né, João, acho que a gente não deve ter aí tanta diferença em termos de idade. A gente sabe que nos anos 80 e nos Obrigado, anos querido. 90 foi um período aí em que nós crescemos, né? E é um período em que o racismo ele acontecia solto e muitas vezes a gente não percebia de tão naturalizado que era. Então, assim, muitos meninos da minha época cresceram com o apelido de Tizil, de Pelé, de Buiú, não é? E muitas vezes as pessoas achavam isso normal, as meninas sendo criticadas, recebendo ofensas por conta do cabelo. Então, assim, infelizmente, eu cresci na escola vendo atitudes racistas. Eu mesmo, quando estava no ensino médio,
tinha tranças, né? Não, não tinha essa cobertura capilar ausente que eu tenho hoje, tinha tranças, e numa época que eu, enfim, andava muito de skate, ouvindo rock and roll, rap e tal, e na escola as pessoas muitas vezes né, davam risada, ofendiam, porque eu usava um tipo de cabelo afro que não era nada comum, principalmente numa cidade pequena do sul de Minas Gerais. É, já ouvi conversas atravessadas de professores, então, assim, realmente o racismo ele estava muito presente nas escolas e ainda está. Sim, infelizmente. Eu também tive amigos conhecidos com esses apelidos que você falou, e era uma coisa que parecia natural na época, né? Era até engraçado. Enfim. E como docente de educação básica, Cleiton, você já teve conhecimento, você já viu acontecer em atos de preconceito racial, tanto no que se refere à relação entre os estudantes e os estudantes, como no que diz respeito à relação estudantes, professores e escola? Legal. Só ainda para talvez melhorar, né, o meu comentário anterior, quando eu falo dessa questão dos apelidos, né, João, que você também se recordou, a gente precisa deixar claro que o nome das pessoas diz muito sobre elas, né? É como você se apresenta ao mundo, como as pessoas te conhecem. Quando você coloca um apelido generalizante numa pessoa, né? E aí atribuindo a todos os negros, então como se todos os negros só pudessem ser Peletes, Ilbuiú e coisas desse tipo, você está tirando as características da individualidade, da subjetividade desses sujeitos. Então, por isso que esses apelidos, né, que eram naturalizados, na verdade, não é uma brincadeira, é algo bem sério. Uhum, com Como, certeza. como professor, sim, eu já presenciei alguns casos, e também, né, João, aquela coisa do racismo ali velado, né? Velado não é talvez a melhor palavra, mas que muitas vezes é utilizado. Então, assim, às vezes você tem uma, uma quadrilha na escola, né? Vamos dessa quadrilha, vamos montar os pais. E as meninas loiras são as primeiras a serem escolhidas, enquanto que as meninas negras muitas vezes têm que esperar para ver se vai ter alguém para dançar com elas ou se elas vão ter que fazer o par com uma outra menina porque um menino de repente não quis dançar com ela. Eu já vi casos, inclusive relatei isso naquele encontro do Coletivo Educação, de uma professora que fez um comentário completamente infeliz sobre o cabelo de uma aluna que em parte estava trançado, em parte estava raspado, e a menina, é, eu estava do lado dela e vi a menina lacrimejando, né? Claro, se revoltando com aquela situação. Então, assim, infelizmente, o racismo, as atitudes racistas nas escolas estão muito presentes, tanto entre alunos, mesmo que isso não seja nítido para muitas pessoas, como também pode aparecer na relação entre alunos e professores e vice-versa. Uma coisa que eu acho bacana de recordar, né, João, é assim, é a gente observar quantos professores são negros e mais que isso, até no ambiente escolar, quantos diretores são negros ou diretoras? Aqui em Poços, a gente fez um levantamento numa conversa outro dia, a gente consegue identificar, assim, contar nos dedos, pelos nomes. Então, isso quer dizer muito sobre o racismo estrutural do qual eu falei. Com certeza. É... Cleiton, fala uma coisa para mim, como docente, né, como professor, como alguém que trabalha na formação das pessoas, qual que você acha, ou como que você caracterizaria o seu papel no combate ao racismo e como que você acredita que a gente deveria trabalhar no sentido de uma maior aceitação e valorização das diversidades, sejam elas étnicas, né, como no caso do racismo, de gênero, de cunho religioso, ou em relação aos deficientes físicos e à comunidade LGBTQI+. Bem, essa é uma pergunta Difícil.
A pergunta já foi longa, né? Já foi estendida. Agora, a resposta para a pergunta demandaria muito esforço, muito debate, e é claro, Com né? A gente certeza. está aqui numa conversa muito breve. Eu não tenho a pretensão de dar conta de uma pergunta tão extensa assim, mas muito importante também, da qual a gente não pode fugir. Eu diria, primeiramente, o seguinte: a nossa função enquanto professores é estudar, tá certo? Estudar muito, ler muito, né? Buscar entender as produções culturais, é, porque se a gente não tiver um bom embasamento, João, se a gente não souber, as estudantes aí de pedagogia, né, vão precisar ler sobre história da África, né? Não precisam ser especialistas, mas vão precisar ler sobre isso, vão precisar ler sobre as contribuições dos negros, não somente na nossa cultura, né, no folclore, essa coisa que muitas vezes é, é, é mais light para colocar na sala de aula, mas também as contribuições dos negros na economia, não é? A contribuição dos negros nas instituições que muitas vezes não são reconhecidas. Então, isso é o nosso primeiro papel, João: estudar, ter embasamento, acompanhar as discussões. Você não precisa ser especialista, você não precisa estar dentro do movimento negro, mas um educador precisa sim olhar pela questão dos negros e as outras questões tão relevantes aí de gênero, a questão indígena que você falou. Aqui em Poços nós temos a questão dos ciganos, que volta e meia, né, suscita discussões, debates, e é super importante. Então a gente precisa ter esse olhar, né, com quem vem de fora, que às vezes a xenofobia também aparece. Então eu penso que o nosso primeiro trabalho é estudar. Em segundo, né, João, a gente precisa tentar também desenvolver uma certa sensibilidade, né? A gente precisa fazer um trabalho com a gente mesmo, assim, porque se nós não tentarmos reconhecer as nossas limitações e trabalhar a partir delas, vai ficar muito difícil. Todo mundo, em algum momento, deve manifestar um pensamento ou uma atitude preconceituosa. E isso é ruim, mas pior que isso é a gente não reconhecer que a gente pisou na bola, que mandou mal, e fazer uma reflexão é, interna. E aí, assim, para fechar nessa essa pergunta que realmente é muito ampla, eu acho que nós educadores temos assim a obrigatoriedade de levar para a sala de aula essas discussões. Na questão dos negros, a gente tem até a lei 10.639, mas muitas vezes os educadores, por insegurança, pela sua orientação religiosa, acabam, ou até, né, muito apegados a certos conteúdos, acabam deixando para depois, e esse depois nunca vem, e essas temáticas tão importantes não são trabalhadas. Então a gente precisa levar para a sala de aula essas reflexões, considerando, é claro, o nível dos nossos alunos, a faixa etária em que eles estão. Ah, João, e uma última coisa, uma provocação até, né, eu faria assim. E entender que os negros não falam somente sobre racismo e negritude. Os negros podem falar sobre outras questões, né? Então eu estou aqui hoje, né, atendendo o seu convite, muito bacana. Acho que a gente precisa se engajar nessas discussões, mas é preciso lembrar também que a gente não pode, assim, né? Ah, vamos falar de racismo, vamos chamar um negro. Aí a gente vai falar sobre outra temática e sempre traz um professor não negro. Então, isso é uma questão que eu acho que precisa ser observada. Os negros podem falar de várias questões, contribuir de várias formas e não somente sobre esse tema. Uhum. Bacana. Cleiton, deixa eu te falar uma coisa. Se por acaso você fosse preparar um breve vídeo de conscientização e busca de superação dos preconceitos para aluno do quarto e quinto anos, né, que seria a o segundo ciclo do Fundamental 1, qual mensagem principal que você acha que deveria ser passada? Eu acho que a mensagem principal, João, que a gente precisa passar na questão dos negros e das negras, na questão de gênero, na questão indígena e assim por diante, né? Esse mundo
que a gente vive, e com tantas discriminações, a principal mensagem que a gente precisa passar é de que nós somos todos diferentes. Os professores, com a melhor das intenções, cometem um erro que eu já vi várias vezes nas escolas, que é fazer o discurso para os alunos que nós somos todos iguais. Para com isso, nós não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes, ainda bem. Não é? É isso que deixa as coisas mais interessantes, mais divertidas, é isso que faz, né, a humanidade em nós. Então, parar com esse discurso de que nós somos todos iguais. Nós devemos ter direitos, acessos que sejam equivalentes, né? Não é nem que sejam iguais, porque a gente precisa considerar a questão da equidade. Então, assim, isso já é um grande avanço. Agora, para além disso, João, uma questão que eu acho que é super relevante e que na educação muitas vezes não é considerada com a devida seriedade, e aí a gente bate muita cabeça assim, né? É que a gente precisa considerar a questão de classe, tá certo? Então, quando for fazer reflexão com os meninos sobre gênero, sobre etnia, sobre negritude, sobre branquitude e tudo mais, precisa fazer a discussão sobre classe, porque isto é central. Não adianta, representatividade é muito bacana, mas, digamos assim, só isso não resolve. A gente precisa pensar nas questões estruturais que envolvem as classes na realidade capitalista em que nós vivemos. Com certeza, e é claro que a questão de classe está muito ligada a todos esses tipos de preconceito que a gente discutiu aqui, né? Cleiton, gostei muito de algumas coisas que você falou, tenho certeza que vai ser muito bacana para as alunas. Gostei muito que você falou, a ideia é muito importante. E olha só, eu deixo essa mensagem aqui do Cleiton para vocês com uma coisa muito valiosa. Professora, a primeira coisa que tem que fazer é o quê, Cleiton? Estudar. Olha só, a formação da gente nunca acaba, né? Isso é uma coisa muito importante. Quem optou por essa carreira, quem é professor, quem é docente, quem trabalha na educação, a nossa formação nunca acaba. A gente está sempre se formando, a gente está sempre estudando e isso é fundamental. Então, né, uma mensagem muito interessante. A outra questão muito importante, muito legal que você falou, que eu acho que é uma coisa que vai além da importância em relação aos preconceitos. É a ideia de que somos todos diferentes. Na verdade, tem uma linha teórica que é a pedagogia da diferença, que vai exatamente partir dessa perspectiva e a gente entender que todos são diferentes e que todos, inclusive, desenvolvem o seu aprendizado de forma diferente é algo muito importante, inclusive, para a gente desenvolver melhores práticas e estratégias pedagógicas. Cara, para encerrar, queria que você falasse um pouquinho do Coletivo Educação. A gente tem muitas alunas aqui de Poços de Caldas, né? E é claro que é uma organização que tem principalmente sedes virtuais, então eu acho que vale a pena para todo mundo que está assistindo o vídeo conhecer, porque de fato é um esforço muito bacana que vocês fazem lá. Queria que você apresentasse um pouquinho o que é o Coletivo Educação. Legal, João, legal essa possibilidade, porque aí eu posso dizer algo que, assim, eu considero basilar. Eu tenho cada vez entendido melhor isso nas minhas pesquisas e também na minha prática. A educação pública precisa ser vista como um movimento social. Isso é algo que a gente não pode esquecer. A educação pública tem que ser vista como um movimento social. Então, assim, a gente não é só um trabalho, não é só um serviço, não é só um local que eu vou lá, né, deixo um pouco da minha energia e recebo uma grana por aquilo que eu deixei. Não, é outra coisa. E os melhores professores que eu já conheci são professores que, de uma forma ou de outra, sabiam disso e praticavam isso. Então, tinham um outro tipo de envolvimento com a escola, com as famílias, com os alunos, com o conhecimento. O Coletivo Educação, ele surgiu em 2015, eu estava lendo um texto do Rui Canário, aliás, fica aí uma sugestão de leitura, um educador português, e lá pelas tantas no texto ele diz que o José Pacheco, lá da Escola da Ponte, conseguiu tudo que conseguiu na Escola da Ponte porque ele iniciou um coletivo de professores dentro da escola. E aí eu pensei, pô, coletivo de professores, acho que é isso que está faltando aqui. E comecei a conversar com outros colegas e, de maneira
muito solidária, muito participativa, e estamos com o coletivo até hoje, e nesse ano, assim, muito atuante. Só para compartilhar muito brevemente também, nós protocolamos essa semana aqui na Prefeitura de Poços de Caldas uma carta junto com outros coletivos, sindicatos, escolas públicas, questionando o possível retorno às aulas presenciais. Então, assim, diante da não vacinação e diante de não termos garantias de segurança. Não é não querer voltar, né, mas é como voltar. Então, assim, o coletivo ele atua em várias frentes, ele tem uma pegada bem crítica, bem politizada, mas a gente também já trouxe aqui educadores de renome, como o próprio José Pacheco, já fizemos cursos para compartilhar práticas. Então, assim, estamos no Facebook, no Instagram, só dar uma procurada lá, Coletivo Educação, e acompanhar as nossas ações e também, se quiser fazer parte, as nossas reuniões. Beleza, Cleiton. É isso então, cara. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua fala, por, né, partilhar o seu tempo e a sua sabedoria nesse tema e, de forma geral, na educação com a gente. Valeu mesmo. Agradeço muito pelo convite, forte abraço. Valeu.